Gente, ó, é o seguinte, nesse vídeo eu quero falar o porquê é difícil de se relacionar com o japonês. Eu tô falando japoneses crescidos, criados aqui no Japão, na cultura japonesa. Isso porque as pessoas no Brasil não conseguem diferenciar japoneses para descendentes de japoneses no Brasil. Ah, o cara é japonês, aquele ali é japonês. Mas tem uma diferença muito grande para o japonês crescido aqui no Japão, educado dentro da cultura japonesa, para um filho de japonês ou descendente crescido educado na cultura do Brasil. Porque o Japão é um país que atingiu prosperidade muito cedo. O Japão é um país com tecnologia bem mais avançada que no Brasil. O que as pessoas querem, o básico é o mesmo. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ser feliz. Porém, com a diferença na cultura entre Japão e Brasil, os japoneses, as pessoas crescidas aqui no Japão, na cultura japonesa, tem ideias diferentes, tem desejos diferentes, tem necessidades diferentes para uma pessoa que cresceu, nasceu no Brasil, tá certo? A gente vai falar sobre isso porque assim, parece uma coisa meio que abstrata, mas não é. Veja bem, eu falei no vídeo passado sobre o Japão, a população do Japão está decaindo bastante, o japonês não quer fazer filho, não quer casar. Por quê? Porque o Japão é um país que atingiu a prosperidade muito cedo e todo o país próspero, as pessoas tendem, tá, a serem mais egoístas. Eu falo a palavra egoísta, mas pode ser que eu esteja errado na palavra egoísta. As pessoas perdem o interesse ou não querem ter filhos. A condição financeira, a educação que eles podem dar, às vezes eles querem ter uma vida mais livre, porque quando você tem filho, pelo menos para mim, você se foca quase que 100% na felicidade, na educação do seu filho. Quando você está solteiro, esse tipo de preocupação não existe. Então as pessoas são mais egoístas. Então a população tende a diminuir. E o Japão, isso aconteceu com o Japão, né, é um problema sério. A população japonesa está decaindo bastante. Por quê? Porque o Japão atingiu a prosperidade bem mais cedo. É um país que as pessoas têm outros interesses. Por exemplo, cara, você pode sair com uma pessoa 5, 6, 7 vezes para almoçar e a pessoa não ter nenhum interesse físico ou emocional em você. É difícil você entender o que o japonês quer nesse sentido. É difícil você entender as intenções do japonês. Vou falar da minha experiência com meninas aqui no Japão. Às vezes você saiu 2, 3 vezes e ela não demonstra interesse, mas ela também não demonstra não ter interesse em você. Os japoneses, eles tendem a ser indiretos, não são transparentes como as pessoas no Brasil. Eu quero, não quero. Aqui no Japão, as meninas são as que tendem a se declarar, porque às vezes o casal sai 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes e é só amizade. Ela não tem nenhum interesse nele ou ele não tem nenhum interesse nela. Sai mesmo por sair para almoçar, para ter alguém para bater um papo. Aqui no Japão, um negócio que é bem comum são bares, locais onde as pessoas vão para beber e se entreter conversando com os atendentes. No Japão tem muito Kyabakura, tem muito host club, que é tanto para homem quanto para mulher. Sobre o problema das mulheres aqui no Japão, que às vezes elas se viciam em host clubs, que elas se viciam, cara. Eu não sei como que a pessoa consegue se viciar nisso, mas a pessoa se vicia em host club, ela quer gastar dinheiro para poder o cara que ela gosta chegar no topo. Aqui no Japão, esses host clubs, tô falando errado, tá? Host club é onde tem a menina, que tem a número 1, número 2, número 3, e pro homem também tem o número 1, número 2, número 3. Os clientes é que determinam quem é o número 1, quem é o número 2, quem é o número 3. A pessoa que tem mais clientes, que é mais desejado, que ganha mais dinheiro, passa a ser o número 1, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, assim, muitas mulheres estavam se endividando, olha que coisa maluca, para ganhar dinheiro, para ter dinheiro, para ir nesses host clubs, para pagar, gastar dinheiro com essa pessoa que elas gostam, para ele passar a ser número 1. A coisa chegou a ser tão absurda que elas estavam vendendo o corpo para ganhar dinheiro, para ir no host club e gastar o dinheiro com esses hosts para eles chegarem a ser número 1. Isso acontece aqui no Japão, acontece bastante. Tanto as mulheres estavam fazendo isso, quanto homens, eles fazem empréstimo, ele gasta o salário dele todinho no host club para fazer a menina que ele gosta chegar a ser número 1. E essa menina do host club ou o cara do host club, ele não tem nenhum interesse físico, tá, em sair com essa menina que está gastando dinheiro com ele aqui, ou essa menina daqui sair com esse cara que está gastando dinheiro com ela aqui. Mas a pessoa que está no topo,
ela faz aquele joguinho que mostra um pouquinho de interesse, mas ele precisa gastar o dinheirinho dele ou dela para ele conseguir ficar conversando com ela, bater papo com ela no Line, que o Japão é Line, tá no Brasil, WhatsApp, para ficar trocando ideia com ela, batendo papo com ela no WhatsApp, por exemplo. Hoje em dia é muito mais com a geração mais nova, tá certo? Isso é uma das coisas que é difícil de você se relacionar com o japonês, tanto para japonês quanto para gente estrangeiro que vem de fora. Mas é Marinho, você está falando de japonês para japonês, e a gente que vem de fora? Pois é, para a gente que vem de fora, a gente que vem do Brasil, por exemplo, ou de Portugal, da Espanha, a gente se comporta de uma forma diferente. A gente às vezes é um pouco mais direto, a gente quer, a gente fala que, a gente não quer, a gente fala que não quer. Tem uma conhecida minha, ou conhecido, né, que está saindo várias vezes com a mesma pessoa, mas não tem interesse nenhum nessa pessoa. Mesmo assim, ele sai com ela para passar o tempo. Ah, não tem nada para fazer, vamos lá, vamos passear. Para a gente que vem de fora conseguir entender e ler as entrelinhas, acho que a regra básica para mim é: a gente sai uma vez, duas vezes, na terceira vez, tá na mesma coisa, essa pessoa tem interesse nenhum em nenhum relacionamento comigo. É mais aquela coisa de ter um amigo para bater um papo ou sair de vez em quando. Ou aquele amigo estrangeiro para trocar uma ideia, para praticar o inglês, entendeu? Ou tentar ensinar um pouco de japonês da minha própria cultura, coisa assim. Se relacionar com o japonês, mesmo depois que você tem uma namorada ou você se casa com o japonês, é difícil porque assim, as coisas que para mim é correto, para um japonês às vezes está errado, porque a cultura é diferente, a gente cresceu e vê as coisas de forma diferente. Como assim, Marinho? Me dá um exemplo, olha só, um exemplo simples, olha só. Ah, você está dirigindo pela rua, alguém entra um carro na frente. A reação da gente brasileira, a gente buzina, ô maluquinho. Isso aqui no Japão acontece e acontece acidentes por conta disso. Eu estou falando sobre isso porque assim, é uma coisa comum de acontecer, pelo menos em cidades menores, tá? E ninguém buzinar, não tem nenhum tipo de reação, e às vezes acontecer de ter um acidente, o carro que vem atrás também, o terceiro carro bater, porque não está esperando um, dois, três carros parar sem ter nada na rua. Outra coisa que é diferente no Japão é a educação na creche e na escola. É um pouco diferente pelo menos da que eu tive no Brasil. Talvez por conta disso, as pessoas, as crianças, elas crescem dessa forma. E aqui no Japão é muito comum as pessoas darem liberdades para as crianças para correr, para escolher o que quer. Se a criminalidade ser muito baixa, tem tecnologia à vontade, as pessoas não têm as mesmas ambições, os mesmos interesses que a gente tem. Porque para a gente, às vezes, do Brasil, pelo menos hoje em dia, a geração nova do Brasil, é ter um telefone bacana, né? Porque hoje em dia as pessoas ostentam com o celular que eles colocam no bolso, esse tipo de coisa. Para o japonês é uma coisa mais normal, porque é uma coisa que todo mundo tem poder aquisitivo para ter, é uma coisa bem comum. Ter um carro no Japão é uma coisa bem comum de ter. Então não é uma coisa tão fora do alcance. Por conta disso, as pessoas são mais reservadas e as pessoas elas têm medo de falar o que elas sentem para não machucar outra pessoa, para não ofender outra pessoa. Porque a cultura, as pessoas crescem assim, é muito difícil, tá? E às vezes para a gente o que não faz sentido, para o japonês faz um sentido porque eles cresceram assim. Eu ainda estou por entender como é o que passa na cabeça dos japoneses, porque assim, as pessoas da região de Osaka, né, região para baixo do Japão, elas têm um comportamento mais parecido com o da gente do Brasil. As pessoas daqui de cima se comportam um pouco mais diferente. É diferente a palavra? Porque as pessoas de baixo, se elas verem uma coisa errada, de Osaka lá para baixo, se elas verem uma coisa errada, elas falam, pô, que tá errado. Aqui não, aqui nessa área de cima, Tóquio, Ibaraki-Chiba, as pessoas veem uma coisa errada, raramente elas apontam, aquilo está errado. Entende? Raramente. Então, assim, é difícil de você conseguir entender o que se passa na cabeça de um japonês, tá certo? Se relacionar com o japonês é muito complicado porque a cultura é diferente demais e às vezes as pessoas elas não se expressam, elas não demonstram o sentimento e você não consegue entender o que se passa na cabeça daquela pessoa. Você não sabe se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com raiva, se ela está com ódio. É difícil de você entender isso tanto para a mulher
quanto para um homem. Isso é uma coisa normal que acontece no Japão. Pelo menos nessa área de cima, Tóquio, Chiba, Ibaraki, Saitama. Nessa área de cima, a área de baixo de Osaka, acho que as pessoas, pelo menos da época que eu morei em Osaka, as pessoas eram mais parecidas com o jeito que a gente se comporta no Brasil. As pessoas são mais espontâneas, tá? Faziam piada. Uma coisa que é interessante de você entender é que, assim, ó, aqui no Japão as pessoas não fazem piada igual a gente faz no Brasil, tá? Em Osaka as pessoas fazem piada, é um pouco diferente. Talvez a parte de Osaka, de baixo do Japão, seja mais fácil de se entender e de se viver, porque as pessoas são mais relaxadas. Aqui para cima, Ibaraki, Tóquio, é difícil de você entender e você se relacionar com o japonês por conta disso, porque as pessoas, elas são muito fechadas, elas não expõem os sentimentos que elas têm. Ter dinheiro é uma coisa que talvez seja importante para bastante pessoas, tá certo? Mas às vezes você ter dinheiro, isso não é uma coisa que talvez atraia a pessoa que você queira, entendeu? Porque o fato de você ter dinheiro, às vezes não é aquela coisa que ela cobice. Faz sentido o que eu tô falando? Às vezes, por exemplo, a menina lá vai no host club e ela cobiça aquele cara não porque ele tem dinheiro, ela cobiça aquele cara porque ela quer ter e ela não consegue ter. E aquele cara, ele cobiça aquela mulher não porque ele tem dinheiro, é que ele quer ter, mas ele não pode ter. Às vezes acontece da moça daqui ela conseguir casar com o cara host daqui, ou o cara aqui ele conseguir casar com a moça daqui. Tá? Acontece. E isso eu já vi em alguns programas de TV que é interessante demais. Mas, gente, olha só. Pra gente que vem de fora, se relacionar com o japonês é difícil porque a gente vem de uma cultura diferente e se adaptar, eu moro aqui já faz 20 anos, se adaptar e entender o que passa na cabeça das pessoas é muito difícil porque as pessoas elas não se abrem, por mais que você vai vivendo, vai aprendendo sobre a cultura, ainda é difícil de você conseguir se relacionar com o japonês. E você ter dinheiro às vezes não é um fator, porque no Brasil se você tem dinheiro, o cara tem dinheiro, é muito fácil, entendeu? Mas aqui no Japão nem sempre é assim, tá certo? Se você gostou do vídeo, você comenta, não é escrito, clica ali e se inscreve, tá certo? Para os próximos vídeos, tchau!